Olá, seja muito bem-vindo a mais um Alesp em Pauta, o programa que sempre traz temas importantes para você. No programa de hoje, vamos falar sobre direito do consumidor e sobre a Semana do Consumidor. Para falar sobre esse tema, eu tenho aqui comigo no estúdio o advogado Daniel Romano, de Direito do Consumidor e Direito Bancário. Muito bem-vindo. Eu agradeço o convite, muito honrado de estar aqui. Prazer é todo nosso. E também Júlia Guimarães, advogada também de Direito do Consumidor. Júlia, muito bem-vinda, muito obrigado pela tua presença. Obrigada a você por me receber aqui. O prazer é todo nosso, a TV Alesp está sempre à disposição. Júlia, me fala um pouquinho sobre essa Semana do Consumidor. O que a gente pode esperar dessa grande semana? Bom, a Semana do Consumidor é interessante porque a mídia em geral traz informações que estão na lei, então é uma forma dos consumidores em geral terem conhecimento dos seus direitos, terem conhecimento do que eles podem requerer, se teve um problema com uma prestação de serviço ou com uma entrega de um produto. Então é uma semana que os consumidores em geral eles obtêm muita informação do que está na lei e que geralmente não é acessível a todo mundo. Como é que é o conhecimento das pessoas com relação aos seus direitos? Elas hoje em dia têm mais noção de quais são os seus direitos e deveres, os direitos do consumidor? Sim, hoje elas têm muito mais conhecimento, até porque você pega muitos advogados hoje já fazendo conteúdo para a internet que fazem de forma explicativa, com exemplos inclusive, mas mesmo assim muitas vezes elas não têm força para discutir com uma grande empresa, como um banco, como uma loja virtual de grande porte. Então ela acaba tendo que eventualmente assumir um pequeno prejuízo ou até às vezes um grande prejuízo por não ter força para discutir com essa grande empresa para ressarcir os valores ou receber o produto que ela comprou. Compras pela internet sempre geram muitas dúvidas, né? Mas é bom deixar claro que os direitos são os mesmos, né? Não uma compra física, uma compra na internet. É a mesma coisa? Tem algumas peculiaridades, né? Mas, via de regra, são os mesmos direitos, né? Então, o consumidor pode cancelar a compra, pode devolver o produto se for danificado, pode reaver os valores se o produto for entregue de forma diversa ao acordado. Tem algumas diferenças em questão de prazo, como que é essa contagem, mas as regras são as mesmas, né? E a vantagem é que muitas vezes na internet, quando você faz a compra, você já tem a informação, já vem junto as informações do que acontecer se o produto não chegar, os direitos de arrependimento, que é a possibilidade do consumidor cancelar a compra, né? Então, às vezes, é muito mais fácil você resolver uma questão com algum produto online do que numa loja física. No caso de ser uma empresa de fora, que muitas vezes a empresa é fora do Brasil, como é que funciona essa conversa da legislação brasileira com essas empresas? Elas precisam se adequar ao mercado brasileiro? Sim, até por uma questão de soberania nacional, né? As nossas leis elas são aplicadas aqui. O grande problema com essas empresas, principalmente chinesas, é que muitas vezes elas não têm uma sede no Brasil. Então você entrar com um processo contra eles acaba se transformando numa questão inócua. Você não vai conseguir o seu objetivo porque eles não têm uma sede no Brasil. Por exemplo, eu posso até citar uma grande empresa que é uma rede social que tem 3 grandes produtos que são altamente consumidos aqui no Brasil, um aplicativo de mensagens que todo mundo tem. Por exemplo, eles não têm uma sede no Brasil, mas a Justiça brasileira já reconhece que a intimação numa das outras redes sociais que tem um CNPJ, que tem uma sede no Brasil, é considerada válida para essa outra empresa do aplicativo de mensagens. Como é que as pessoas chegam até vocês com esses problemas de direito do consumidor? Ela precisa necessariamente de um advogado, ela precisa de um especialista nessa área ou ela consegue conversar direto com a empresa? Como é que funciona essas conversas? Tem várias formas, né, para resolver um problema. Então, até antes de chegar no advogado em si, ela pode ir no PROCON, que é um órgão de defesa do consumidor, e ela pode fazer uma reclamação lá sem advogado, pedindo para que a empresa seja acionada, seja chamada para resolver a questão que foi apresentada, né? Geralmente o PROCON ele dá todo o suporte, mas sempre é interessante você consultar um advogado antes, porque o advogado pode te dar saídas mais rápidas, inclusive enviar uma notificação para a empresa para tentar resolver extrajudicialmente. É possível também, se não resolver no PROCON, tem o site Reclame Aqui, que também os consumidores podem acessar e é muito eficiente nas soluções das questões. E se não resolver, o consumidor tem que ir ao judiciário. No juizado especial, que é um sistema mais rápido, o consumidor ele não precisa necessariamente estar assistido por um advogado. Mas, novamente, se recomenda, né, para você conseguir apresentar todos os seus argumentos para o juiz.
Então, são essas duas fases, né? Tem a fase judicial e tem a fase extrajudicial, vamos dizer assim. Sim. E só complementando, tem um outro site também que é muito bacana de ser utilizado, que é o consumidor.gov. Lá você pode formalizar uma reclamação também, eles dão um prazo, também não precisa de advogado, a própria pessoa pode fazer a reclamação, mas confirmo o que a doutora falou. É sempre bom você estar orientado por um advogado especializado em direito do consumidor, que ele vai te traçar a estratégia mais correta. Porque, infelizmente, alguns advogados acabam abraçando todos os tipos de causa e acabam até prejudicando o seu pretenso cliente, o seu cliente, por não ter conhecimento daquela matéria em específico. Até porque a empresa vai chegar com o advogado dela e a pessoa que não tem tanto conhecimento da lei vai chegar sem um profissional da área. Exato. E vai acabar sendo prejudicada naturalmente. Exatamente. E a empresa, ela chega com o advogado dela, especializado naquilo, que está acompanhando as recentes decisões sobre o tema. Então, ele tem toda uma bagagem muito grande, né? Então, por isso que a gente sempre recomenda que os consumidores sejam assistidos de um advogado. É o dia a dia daquele advogado, é o que ele faz todo dia, né? Então, ele tem muito conhecimento do que está acontecendo no momento. Exatamente. A lei muda muito do direito do consumidor? Não tem mudanças tão... A lei, o Código de Defesa do Consumidor, ela não tem grandes mudanças de tempos em tempos. O que você tem são outras leis que tratam de outros assuntos relacionados a consumidores, que aí sim elas têm algumas alterações mais substanciais. Sim. E aí acabam impactando no dia a dia do consumidor efetivamente. Qual que é a diferença do pequenas causas, que eu acho que mudou de nome agora, né? O Tribunal Especial, alguma coisa assim, para uma ação mesmo que depende de um processo, que demora muito mais tempo? Quais são as principais diferenças? Bom, agora é juizado especial cível. O juizado especial cível, as causas elas são de menor valor. Geralmente eles têm um procedimento mais rápido, né? Então você tem o prazo para recurso é menor, é de 10 dias, por exemplo. Via de regra se marca uma audiência una, então você já tem uma audiência de conciliação e uma audiência de instrução em julgamento, se for de interesse das partes. Então, via de regra, é um procedimento mais célere que envolve valores menores. E também os meios de prova que você pode produzir nesse processo são de menores complexidades, né? Então, seria prova documental, oitiva de testemunha, coisas mais simples. Na vara comum, que é o procedimento comum, envolve maiores valores, geralmente são demandas mais complexas, que daí você pode fazer perícia. Por exemplo, um acidente de carro que precisa de uma perícia no veículo para saber exatamente como que se deu o impacto, qual que foi o prejuízo. Então, são processos que, até pela sua complexidade, acaba demorando mais tempo, os prazos de recurso são maiores e você consegue, via de regra, acessar os tribunais superiores, então como o Superior Tribunal de Justiça e o Supremo Tribunal Federal. Além dos valores, a gravidade também da ação, do acontecimento, também vai levar ou para um tribunal especial ou para um juizado normal. Exatamente, porque no juizado especial, até 20 salários mínimos, o advogado é dispensável. Então você mesmo, como consumidor, pode ir lá, relatar o seu problema, eles vão redigir, o próprio funcionário vai redigir a peça e já vai iniciar o procedimento. De 20 salários a 40, aí é necessário o advogado. Se for não que eu tenho uma demanda pequena, eu quero optar obrigatoriamente pela juizado especial. Você pode ir para a justiça comum também. Isso não tem nenhum tipo de problema. Mas existem algumas outras diferenças. Por exemplo, no juizado especial, pelo menos até a sentença, você não tem custas processuais. No processo civil, no procedimento comum, vara comum, você já pode ser obrigado a recolher as custas processuais se você não conseguir uma isenção. E óbvio, se você perder a ação e não tiver a isenção, você vai ser condenado a pagar os advogados da outra parte, certo? Então, lógico, quando o cliente chega no escritório, a gente analisa qual é a melhor estratégia, qual é a melhor solução e adequa, olha, vamos partir aqui para a justiça comum, vamos partir para o juizado especial e a gente adequa o procedimento para ele. Por quê? Acho que a doutora vai concordar, mas o maior interessado no processo não é o advogado, é o cliente, que ele precisa da satisfação, ele precisa alcançar aquela pretensão. Então, quanto menos tempo a gente demorar para atender ele, melhor para ele e também para o escritório. Acontece muito das pessoas ficarem com medo de entrar com uma ação ou de procurar um advogado por conta, às vezes, do tamanho da empresa. Como eu, um cidadão comum, vou entrar contra um banco, uma grande instituição. Não precisa ter esse medo, né? De forma alguma. Até porque, pelo Código de Defesa do Consumidor, existe a inversão do ônus da prova. Sim. Então,
a parte contrária que vai ter que provar que você está errado naquele processo. E não você ter que provar que o banco está errado. Né? Então, o próprio código protege o consumidor. Por isso que é Código de Defesa do Consumidor. Ele cerca o consumidor de inúmeras regras para protegê-lo de abusos de grandes empresas, de grandes corporações que achincalham efetivamente o consumidor. Sim, até nesse sentido, quando você assina um contrato com um banco, por exemplo, o contrato ele já vem pronto e você assina. E aí tem uma das regras do Código de Defesa do Consumidor é que as cláusulas contratuais elas vão ser interpretadas de forma a beneficiar o consumidor e não a empresa. Né? E respondendo a sua pergunta, eu acho que o doutor vai concordar comigo, eu acho que as pessoas elas não têm medo de entrar contra empresas porque são grandes, mas tem ainda esse senso que a justiça no Brasil é muito demorada. Então as pessoas pensam, bom, eu vou gastar tempo, vou gastar com um advogado, vai demorar 3 anos, não é um valor tão alto assim, será que compensa colocar esse dinheiro? Então, até o juizado especial civil veio como resposta a essa demora, né? Porque eu acho que tem essa sensação de uma justiça lenta não é uma justiça em si, né? E acho que pode, desculpa só te interromper, só para complementar, acho que a pessoa tem aquela mentalidade de como é que eu, um assalariado que ganha, sei lá, às vezes 1 salário mínimo, 2 salários mínimos, vou brigar com um grande banco que tem um lucro nos últimos 3 meses de bilhões. Sim. Então muitas pessoas entendem que a justiça serve apenas para quem tem dinheiro, mas não é verdade. A justiça exatamente está ali para analisar os fatos e dar a melhor decisão no seu caso. Sim, e o Código de Defesa do Consumidor veio para reequilibrar esse desequilíbrio que tem nessas relações empresa e consumidor. Como é o nosso Código Brasileiro do Consumidor? É um código moderno, comparado a outros países. Qual é a opinião de vocês com relação a todos os procedimentos que são feitos no Código de Defesa do Consumidor? O Código de Defesa do Consumidor é uma lei de 1990, então nós estamos aí com 34 anos de vigência. Já tiveram algumas alterações, é um código que defende efetivamente o consumidor, mas ele pode ser modernizado. Mas como no Brasil, infelizmente, quando você tem um projeto de lei, muitas vezes ele se arrasta por anos. Né? Então, às vezes, quando entra um projeto de lei, a lei entra em vigor, ela já está desatualizada. Eu posso citar aqui como exemplo o próprio Código Civil, que ele é de 2002, começou em vigência em 2003. Ele já começou um código velho. Por quê? Porque em 20 anos que ele ficou tramitando, já tiveram inúmeras alterações. Então, sim, existem possibilidades, existem formas de melhorar. Eu acho que talvez dentre os Códigos de Defesa do Consumidor no mundo inteiro, talvez o nosso seja o mais protecionista ao consumidor, efetivamente ajuda o consumidor numa demanda, mas a gente sempre pode ir atrás de um aperfeiçoamento. Quais foram as principais melhoras nesses últimos anos? Porque existem sempre emendas, né, nos códigos, ajustes, né, alterações. Sim. Na opinião de vocês, o que mudou desses últimos anos para melhor para o consumidor? Eu acho que o que a gente teve uma mudança resultante da pandemia em 2021, que foi a lei do superindividuamento, que alterou o Código de Defesa do Consumidor, que trouxe uma proteção maior para os consumidores que não sabem usar o cartão de crédito, né? Então, tem muitas pessoas que vai passando no cartão de crédito, vai parcelando, chega no final do mês, chega a fatura e não tem como pagar. Então, o código, ele criou algumas regras, né, para o próprio banco limitar o crédito para essas pessoas. Tem agora um parcelamento automático, que a gente chama, que é autorizado pelo Banco Central. Então, você não conseguiu pagar a fatura, esse saldo que sobrou, o banco vai fazer um parcelamento, que são juros menores do que se ficasse no rotativo do cartão de crédito. Então, eu acho que para mim essa é a principal mudança recente que melhorou a vida dos consumidores, porque a gente, no Brasil, é um país de endividados, infelizmente, falta uma educação financeira, então eu acho que é uma grande inovação, assim. É porque o consumidor, o assalariado, vamos dizer assim, ele utiliza o cartão de crédito e o limite cheque especial como um complemento de renda. Então, minha conta de luz vence hoje, não tenho dinheiro para pagar. Mas espera aí, hoje é dia 10, minha fatura vence dia 15, minha fatura já fechou. Então eu vou pagar no cartão de crédito e eu pago no mês seguinte. E aí acaba se tornando uma bola de neve. Como a doutora falou,
A questão do rotativo do cartão de crédito, nós estamos falando aí em juros de 600%, 700% ao ano. Sim. É absurdo. É um assalto sem arma. Essa é a grande verdade. Embora tenham novas regras a partir de janeiro desse ano, os bancos não estão cumprindo. Então, a gente tem que dar um jeito de fazer com que o banco também tenha, aplicando multas por órgãos de administrativos como o PROCON, o Consumidor.gov, para que as regras que estão instituídas sejam cumpridas. Por quê? Infelizmente, os bancos, que é o que todo mundo precisa, né? Todo mundo tem que ter uma conta em banco, eles se acham acima do bem e do mal. Acontecia muito das pessoas receberem um cartão de crédito sem terem pedido, né? Eles mandavam um cartão com limite alto e a pessoa achava que tinha aquele dinheiro para gastar e no final do mês, como a senhora disse, se endividava. Não existe mais isso. O banco agora precisa de autorização para enviar o cartão ou ainda não? Ele pode mandar para a casa do cliente? Na verdade, sempre precisou de autorização, né? Então, até se você recebe um cartão de crédito que você não pediu, você tem que ficar atento para saber como que esse cartão de crédito chegou até você. Se utilizaram seus documentos para abrir uma conta, porque isso tem assim cheiro de fraude, né? Se chegar um cartão de crédito que você não solicitou. E assim, o banco, ele teria que informar, quando você recebe o cartão de crédito, ele teria que informar todas as condições do cartão de crédito. Então, informar do rotativo, informar o que acontece se você não pagou a conta. Via de regra, vem numa letra minúscula ali junto da fatura, que ninguém lê, infelizmente. Precisa de lupa. Precisa de lupa. E aí, essas demandas chegam no judiciário. E aí, eu acho que o rotativo do cartão de crédito, os bancos vão começar a aplicar quando chegar uma demanda excessiva no judiciário, eles tiverem que começar a pagar a indenização, restituir valores, né? Porque, infelizmente, muitas coisas, os bancos em geral, empresas, elas só mudam quando elas sentem no bolso, né? Eu brinco lá no escritório que o banco é aquela pessoa que está com a corda e você é o pescoço que ele está querendo enforcar, porque ele vai te dando crédito, Enquanto você está honrando, você é o melhor cliente do mundo. A partir do momento que você, por algum motivo, e a gente está falando aí de uma crise financeira que se arrasta nos últimos 4 anos, desde a pandemia, muita gente deixou de honrar. Nós temos 70 milhões de negativados no Brasil. É um absurdo. É 30% da população brasileira. Então, é muito fácil, o banco vai te concedendo crédito e você está naquela ânsia, eu preciso, eu vou isso, e gasta no cartão de crédito, e usa o limite de cheque especial, pega um empréstimo, e aí quando você vai ver, você tem às vezes tomado 100% do seu salário e não tem condições de colocar o alimento na sua mesa. E aí, por isso que entrou em vigor também a lei de superendividamento, para limitar esses abusos, para limitar a oferta de crédito e também para que o consumidor possa respirar efetivamente. Existia também um projeto de diminuir esses juros do rotativo que eram ainda mais altos e parece que passou uma lei que diminuiu um pouquinho esses juros ou não? Continua ainda do jeito que estava? A lei existe. Mas não está sendo cumprida. Houve a diminuição pela lei e agora a gente está aguardando como que os bancos vão responder a essa inovação legislativa. E o detalhe nessa questão é que foi dada a oportunidade para todos os bancos se manifestarem sobre as novas regras que estavam sendo instituídas. Foram concedidos, salvo engano, 90 dias e nenhum banco se manifestou. E aí entrou em vigor. E a regra hoje, a teoria é de que num período de 12 meses, os seus juros eles não podem ultrapassar 100% da sua fatura original. Então, se ela era 100, ela não pode passar em 12 meses de R$200, né? Mas, e eu posso até provar porque eu vi isso na fatura do meu cartão de crédito, 683% ao ano. Então a regra já está sendo descumprida. Por quê? A taxa de juros do cartão de crédito é na faixa de 17%, 18% ao mês. É muito alto. É muito alto. É muito alto. Por isso, como a doutora falou, eles instituíram o parcelamento automático para que você não pague os 18% de um mês para o outro, mas você vai pagar, às vezes, 8%. Sim. Só que a sua dívida de 1.000, ela acaba se tornando 2.500, dependendo do prazo que você acaba aderindo.
E na verdade não é nem aderindo, porque eles já jogam no prazo máximo, então você está pagando 2 ou 3 vezes o valor original da fatura. Já é automaticamente, já é automático. Exatamente. Porque a ideia do Banco Central foi, esse rotativo do cartão de crédito é muito alto, então vamos criar um mecanismo de proteger o consumidor. Como que a gente faz isso? Teve esse saldo remanescente, o banco ele faz uma projeção, um parcelamento é mais benéfico do que o rotativo, então a gente coloca nesse parcelamento. Só que daí eles fazem parcelas pequenas, então por isso que o prazo é longo e acaba sendo bem superior à dívida original, assim como o rotativo, então a gente fica em uma situação que na verdade não é vantajoso para o consumidor nenhuma das hipóteses. Mas o problema é que esse parcelamento automático, ele não é comunicado ao consumidor. Então, a gente tem muita ação de que o consumidor entra na justiça falando, olha, surgiu um parcelamento aqui automático, eu não devo, não fiz, não autorizei, e aí o judiciário está tendo que responder essa demanda. Às vezes no sentido, olha, é devido, mas deveria ter sido informado, vamos fazer um novo acordo. Mas assim, aí você demanda o judiciário por ações que poderão ser resolvidas entre as partes, né, de uma forma muito mais simples. Então, a gente também tem um problema de falta de informação para os consumidores, né? Os consumidores, quando eles estão endividados, eles não fazem ideia do que eles gastam, como eles gastam, e eles não têm o menor controle. Então, às vezes, chegam ações que a pessoa está pagando esse parcelamento já há 6 meses. E aí ela fala, não fiz esse parcelamento. Então, assim, o consumidor ele tem que ter o controle das informações, das finanças dele com informações. Então, ele precisa saber o que ele gasta, como ele gasta. Se tiver um saldo não pago na fatura, como que ele pode resolver, né? Eu acho que é interessante essa semana do consumidor para que as pessoas tenham informação e saibam o que eles podem demandar perante aos bancos, né? Então, e saibam que os bancos têm que passar uma informação clara que eles consigam entender. Porque não adianta falar de rotativo, falar um monte de coisa e a pessoa ficar, né, sem entender o que está... Não tem ideia nem de como começar, né, a buscar os seus direitos. Exatamente. E até a doutora falou de informações claras, o próprio Código de Defesa do Consumidor determina que as informações elas têm que ser claras. Então, se você vê um anúncio numa internet que tem possa dar um entendimento diverso do que efetivamente a empresa tem, esse anúncio tem que ser favorável ao consumidor. Né? Por exemplo, eu vou citar até um exemplo de anos atrás, eu tinha uma grande rede de eletrodomésticos que tinha um bordão. Eu vou falar aqui, não o bordão, mas o quanto você quer pagar? E chegou um advogado lá e falou assim, eu quero pagar R$1 nesse produto. Não, mas não é assim que funciona, mas é o anúncio de vocês. E ele acabou levando o produto por R$1. Por quê? Sim. Porque dava essa interpretação diversa e ele usou o Código de Defesa do Consumidor em benefício próprio. Né? Lógico, nem as grandes corporações estão acima do bem e do mal, nem o consumidor. Como a doutora disse, o Código de Defesa do Consumidor veio para equilibrar essa relação. Ainda existe um certo desequilíbrio? Sim, existe. Mas a gente, por meio de processos adequados, procedimentos administrativos ainda que seja, a gente consegue equilibrar e fazer com que o consumidor não perca dinheiro para um banco, para uma montadora de veículo, para uma empresa de e-commerce. Eu estava exatamente procurando, obrigado, doutora, eu estava procurando essa palavra. Então, o consumidor ele tem os direitos e às vezes tem mais até direitos do que a empresa com a qual ele contratou. A gente ouve muito que os bancos fazem isso porque compensa pagar a multa ou pagar a ação, no caso de... As pessoas, na sua maioria, acabam não procurando seus direitos, ficam no prejuízo. Como a senhora falou, fica pagando uma dívida interminável, uma bola de neve, cada vez maior. Como informar essas pessoas de uma forma mais eficiente, já que os bancos não colocam as informações de forma clara? Como a gente pode mudar isso? Eu acho que a TV é um meio muito útil para informar o consumidor, né? Até há uns tempos atrás, acho que antes do Carnaval, grandes bancos começaram a fazer propagandas para explicar, tome cuidado com o seu cartão. Então, explicar a questão do golpe da maquininha, né? Que o comerciante ele troca o seu cartão de crédito, depois ele usa o seu cartão de crédito.
ou a questão do visor, tem que prestar atenção no valor que está sendo digitado. Então, os grandes bancos, eles poderiam usar esse meio publicitário para informar a população, né? Porque eu acho que a publicidade, ela tem uma linguagem fácil, acessível a todos, e você atinge milhares de pessoas em 30 segundos na TV, né? Então, é um meio muito interessante, né? E o próprio governo pode usar desse meio para informar as pessoas. Além do setor financeiro, tem o setor de telefonia, que eu acho que é campeão também de reclamações do consumidor, né? Quais são as principais reclamações? Cancelamento, cancelamento de linha, cancelamento de plano de dados, portabilidade indevida, né? Eu tenho um amigo, inclusive, que semana passada estava conversando com ele no WhatsApp, recebeu uma mensagem: eu acabei de comprar esse chip, por favor, não mandaram mais nenhuma mensagem. O que aconteceu? Acabaram de comprar o meu número no chip, ele tinha feito a recarga 2, 3 dias antes. Então, existem inúmeras questões, cobranças indevidas, pacotes de que você não contratou. E aí a gente já está abrangendo um pouco mais também, não apenas as empresas de telefonia, mas também as que vendem o combo, né? O pacote internet, de televisão. TV, porque elas também praticam os abusos, né? Sim. Cortes indevidos, às vezes eles não reconhecem o pagamento por algum motivo e fazem o corte. Então, existem, lógico, você primeiro questiona administrativamente, teve a resposta, não teve. Eventualmente, cabe um dano moral, e as empresas, nesses casos, algumas nem chegam a discutir, às vezes elas até preferem um acordo, porque se levar um processo por anos, acaba se transformando mais custoso para elas. Sim. Mas o consumidor tem que estar ciente. Como a doutora disse, os bancos podem, todas as empresas podem utilizar os canais principais de comunicação, que é a televisão. Você atinge centenas de milhares de pessoas em 30 segundos. Nós, como os advogados, a gente utiliza as nossas redes sociais para fazer um conteúdo informativo explicando quais são os problemas que o consumidor pode enfrentar e quais são as melhores soluções. Então, cada um pode buscar conhecimento, e hoje existe uma vastidão de pessoas criando conteúdo ou buscando informações na internet. As vendas casadas eram muito comuns também. Você citou o pacote, né? TV, internet, celular. Isso era muito comum, empurrar vários produtos numa venda só. Ainda são. Ainda é. Continua, mas é proibido? Sim. É proibido, mas nas operadoras de telefonia eles falam: olha, mas se você fizer separado, vai sair mais caro. Aí, eu tenho na minha casa, eu fechei uma operadora, eu fechei internet, televisão e telefone fixo. Eu falei: mas eu não quero telefone fixo, eu nem tenho telefone fixo. Ninguém mais tem. Não, mas é R$50. Mas se você não fechar, se você quiser fechar separado a internet e a televisão, vai sair muito mais caro. No final, compensa você pagar R$50. E aí você acaba cedendo, no final eles te dão um desconto e você acaba sendo levado. No final eu consegui resolver e não pago mais os R$50. Mas assim, é uma questão que você tem que argumentar, ficar lá em cima, tem a vantagem de eu ser advogada, então, né? Mas assim, poucas pessoas conseguiriam abater esse valor e conseguir o telefone fixo de graça, vamos dizer assim, né? Eu posso citar aqui questões bancárias. Muitas vezes você vai fazer um financiamento do seu automóvel, eles colocam lá serviço de terceiros, seguro prestamista. Alguns bancos estão colocando seguro sobre o automóvel para você pagar dentro do seu financiamento. Aí você fala: não quero pagar isso, não quero o seguro. Então você não contrata. Sim. Então eles usam essa força para te conceder o crédito, e você está ali precisando bem, você acaba, como a doutora falou lá no começo, é um contrato de adesão. Então é altamente questionável por via judicial, e você consegue o ressarcimento desses valores, às vezes até administrativamente. Mas a venda casada, ela é uma prática comum de todas as grandes empresas que trabalham com prestação de serviços, com concessão de crédito. Gentilmente eles te empurram mais coisa e você precisa daquele serviço e acaba aderindo. Exato. E até com produto, se você entrar nesses e-commerce da vida, você quer um shampoo. E aí eles começam olha, mas se você comprar o condicionador e a máscara para cabelo, vai sair o combo, que é o preço do shampoo. E aí você tem essa propaganda que acaba te induzindo, que não traz as informações corretas e claras, e você acaba
cedendo, né? Por isso que o consumidor ele tem que sempre estar em alerta, né? Compre mais de R$100 e você tem frete grátis, por exemplo. Aí você fala, putz, deixa eu ver o que eu mais preciso. Aí você acaba comprando um outro produto que às vezes você nem precisa efetivamente. Só para ter o frete. Só para não gastar R$10 de frete às vezes. Sim, acaba gastando às vezes R$100 a mais. É que infelizmente tem alguns produtos que às vezes o frete sai mais caro que o produto. Eu sei porque já aconteceu comigo. Sim. Então às vezes você acaba aderindo, comprando um outro produto para você reduzir o valor do seu frete ou ter o frete grátis. Mas aí foi uma escolha consciente, né? Você viu que acaba compensando, né? Eu acho que muitos consumidores, eles não fazem essa escolha de forma consciente, porque eles não têm essa informação e em questão financeira eles não colocam na ponta do lápis mesmo, né? Então gera um prejuízo no final do dia. Com certeza. Doutora Júlia, doutor Daniel, a gente vai para um breve intervalo. Perfeito. Daqui a pouquinho a gente continua falando mais sobre isso. O Alesp em Pauta volta já já. Estamos de volta com a Alesp em Pauta, hoje falando sobre direitos do consumidor e a Semana do Consumidor, com os advogados Daniel Romano e Júlia Guimarães. A gente estava falando de endividamento, cartão de crédito, como é difícil a vida do brasileiro, né? O que o brasileiro pode fazer para mudar um pouco essa realidade, esse grande endividamento hoje que chega a quase 70%? Eu acho que a gente tem que ter uma mudança estrutural, primeira coisa, trazendo a educação financeira desde o nosso berço, desde a nossa escola. Não vou dizer o primário, mas ali, quando você já está na sua questão de 10, 12 anos, você tem que começar a ter uma educação financeira para se preparar para o mercado de trabalho. Porque a gente que já está no ramo de trabalho, muitas vezes nem a gente tem essa educação financeira. Então, você trazendo isso para o seu berço, lá atrás, você começa a ter uma pessoa mais consciente dos seus recursos e dos seus gastos, e, consequentemente, reduz-se a inadimplência e, consequentemente, há uma redução, provavelmente, na taxa de juros aplicadas pelos bancos. Então, eu penso que, acho que a maior mudança que nós vamos fazer é essa conscientização da população em relação à educação financeira. A Semana do Consumidor vai trazer muita informação, né, para as pessoas, mas como ela acontece apenas no estado de São Paulo? É uma coisa nacional? Como é esse movimento da Semana do Consumidor? É uma coisa nacional, né? Todas as grandes mídias estão falando para trazer essas informações para o consumidor, porque não adianta a gente ter uma lei boa, um procedimento judicial eficiente, que as pessoas não têm acesso, né? Então, o interessante é trazer esse mundo do direito para perto da população, né? Nessa Semana do Consumidor existe aquela renegociação de dívidas. Isso é uma prática muito comum hoje no Brasil, renegociar suas dívidas, baixando os juros. Como deve ser feita essa renegociação para que ela seja boa para todo mundo? Essa renegociação ela não se limita apenas à Semana do Consumidor. Muitos bancos eles acabam tendo essa rotina de renegociação ao longo de todos os anos, todos os dias, né? A questão é você saber como negociar com o banco e com efetivamente você não ser mais prejudicado. Porque muitas vezes você tem uma dívida de R$10 mil e você vai renegociar, você vai estar pagando 25, 30 mil reais. Porque o banco não vai renegociar a sua dívida, que você já está inadimplente, sem uma taxa de juros que vai compensá-los por conta desse seu atraso. O ideal era ter um limite também da quantidade de juros para que a pessoa também consiga pagar a sua dívida sem pagar 3, 4 vezes mais, né? Sim. O ideal seria que a gente não precisasse sempre buscar o crédito em bancos, né? Mas, infelizmente, a gente precisa, né? Acho que para comprar um carro, para fazer uma compra de um bem mais expressivo, uma compra parcelada no cartão de crédito, infelizmente a gente precisa. Mas, e os bancos, por eles não terem uma limitação legal na taxa de juros, eles aplicam a taxa de juros que eles acham convenientes para eles. Porque também existem muitos imprevistos, né? A pessoa pode perder o emprego, pode se endividar com uma doença, alguma coisa, e aí ela precisa se proteger de alguma maneira, né? Existe alguma proteção para essa pessoa que perdeu o emprego e tem uma dívida, um financiamento, ou não? Ela vai precisar pagar aquilo de qualquer jeito
vai precisar recorrer a empréstimos? Às vezes no contrato de empréstimo eles embutem ali o chamado seguro prestamista. Aí cada banco vai ter a sua apólice, né? Tem que ser uma apólice apartada, tem que discriminar os valores. O grande problema é que, vamos imaginar que seja R$2.000. Você pegou 10 mil, o seu financiamento vai ser sobre 12 mil, você está pagando juros sobre esses 2 mil, que é esse seguro. E óbvio, você tem uma carência, então vamos imaginar que você já era trabalhava registrado e você precisava, depois de contratar, ter 3 ou 4 meses de carteira assinada e você foi mandado embora. Aí você pode acionar o seguro prestamista, mas ele também tem uma limitação. Eu vou te quitar 4 ou 5 parcelas e depois você retoma os pagamentos. Sim. Lógico que aí a gente tem que analisar caso a caso. E, voltando ao que a gente falou anteriormente, se trata de uma venda casada. E muitas vezes você não pode falar assim, não quero, porque senão você não consegue o que você quer. Que no fim o seguro prestamista pode ser bom para a pessoa que está contratando caso ela perca o emprego. É uma opção que ela tem de restabelecer parte desse valor. Sim. Uma outra plataforma de renegociação de dívida agora é o Serasa Limpa Nome, né? Então, realmente uma plataforma de negociação que o seu nome é inscrito e você pode negociar com o intermédio da Serasa. Essa dívida ela não dá publicidade a terceiros, então ninguém sabe que eu tenho um débito inscrito lá. E aí é uma forma do consumidor conseguir, às vezes, no Serasa Limpa Nome tem casos que você consegue o abatimento de 50% da dívida, porque é interessante para a empresa, né? Então, muitas empresas elas estão utilizando, em vez de negativar o nome, né? Elas estão usando essa plataforma porque está dando mais resultado para elas. Só em relação a essa questão do Serasa Limpa Nome, eu gostaria só de fazer 2 alertas. Primeiro, muitas vezes a dívida ela já tem mais de 5 anos, então, pelo entendimento recente dos tribunais, ela não poderia sequer ser cobrada, então ela está ali indevidamente. Segundo, se trata de uma dívida bancária, você como consumidor tem que tomar muito cuidado, porque ninguém fala isso. Mas a partir do momento que você faz esse acordo ali e eles estão te falando você vai pagar e acabou, eles vão inserir o seu nome como prejuízo lá dentro do Banco Central. E isso acaba com a sua vida financeira, você não vai conseguir financiar sequer um alfinete. Então tem que tomar muito cuidado com a utilização dessa plataforma. Essa questão de limpar o nome é muito também controversa, né? Às vezes a pessoa tem um trabalho ou um serviço público, alguma coisa, que ela não pode ter o nome dela sujo. A partir do momento que ela suja o nome dela, o que ela pode fazer? Só pagando a dívida ela tira o nome? Ou existe algum processo para ela manter o nome dela limpo enquanto ela está negociando? Como é que funciona isso? Então, primeira pergunta essa dívida é devida no cadastro de proteção de crédito? Você deve mesmo? Ponto número 1. Se sim, você tem que pagar para que seja retirado. Se essa dívida não é devida, você pode entrar no judiciário e, via de regra, logo quando você entra com o processo, o juiz já manda cancelar esse apontamento para você não ter prejuízo. E a jurisprudência, né, entende que essa negativação indevida gera o direito de você receber uma indenização por dano moral. Simplesmente porque seu nome foi negativado indevidamente. Você não precisa provar que você teve uma negativação de crédito ou que gerou algum prejuízo. É só pela negativação. E a gente tem muita demanda no judiciário de negativação indevida. Né? É um documento que foi parar na mão de alguém de forma indevida. Normalmente as pessoas perdem CNH, perdem RG, não fazem o boletim de ocorrência. Então, aí surge uma compra que você não fez, surge um parcelamento numa loja que você também não fez, e aí para você provar que não era você mesmo é muito difícil. Então, se você perdeu o documento, é interessante você sim fazer um boletim de ocorrência. Hoje é possível fazer via eletrônica, né? Não precisa nem ir na delegacia, para você ter essa garantia que, se utilizarem seu nome no futuro, você tem como demonstrar que você perdeu o seu documento, né? Então é importante isso. Até porque no Brasil, o Brasil é campeão, né, de fraudes e golpes de cartão de crédito, fraudes de internet. Por que, na opinião de vocês, o Brasil tem tantos golpes e tantas maneiras de se enganar o consumidor? Porque, infelizmente, muita gente ela não quer ter o trabalho e ter o seu rendimento, ela quer o dinheiro fácil. E você tem portas abertas para qualquer tipo de delito, principalmente o estelionato. Uhum. Eu posso afirmar, semana passada eu estou vendendo uma motocicleta,
me chamaram, pediram, me passa suas fotos da moto. Eu falei, não vou enviar porque as fotos estão no anúncio. Falei assim, não, entra comigo. Como assim entra comigo? Ele estava me chamando para aplicar golpe em terceiros, a pessoa que estava interessada. Eu falei, olha, agradeço, mas não, para mim não tem interesse, e acabei bloqueando a pessoa. Então, infelizmente, a pessoa busca o ganho fácil e acaba seduzindo a pessoa que está ali para que consiga o que ela quer, que é o dinheiro, e a pessoa acaba ficando no prejuízo. Tem um golpe muito famoso, que é o golpe do falso empréstimo. Então, eu vou até citar um caso real que chegou no escritório. A pessoa ligou numa pessoa, pelo WhatsApp, olha, tudo bem, eu consigo te conceder aqui R$50 mil, mas você precisa pagar uma taxa de avalista. A pessoa foi lá e pagou 1.000. Agora você precisa pagar o jurídico, 2.000, 3.000. Quando foi ver, ela estava pegando 50 e já tinha pago 10 e não recebeu nenhum 50. Então tem que tomar muito cuidado com quem você fala na internet, quais são o produto, o serviço que você está buscando, porque muitas vezes existe uma pessoa que está ali apenas buscando dinheiro, tentando extorquir o seu dinheiro. Sim. E aí você tem um problema que muitas pessoas acabam, o doutor mesmo bloqueou a pessoa, mas não fez nada além disso, né? Então acaba não chegando às autoridades policiais e acaba virando uma bola de neve, porque a pessoa tentou com o doutor, mas não caiu esse, vou tentar com outro, e ela vai tentando e uma hora vai dar certo. Uma hora vai dar certo, e infelizmente é o que mais acontece, né? Qual é a importância de se buscar uma consulta e um atendimento com um advogado especialista de direito do consumidor? Traçar uma estratégia para resolver o seu problema de forma adequada e no menor tempo possível. Sim. Por quê? Porque são profissionais que são capacitados para lhe atender. Não adianta, por exemplo, você ter uma demanda de um problema num veículo que você comprou numa loja e procurar um advogado que é especialista em divórcio, por exemplo. Ele não vai conhecer a lei consumerista. Então você tem que sempre buscar o profissional que seja mais adequado à sua pretensão. Você vai se divorciar? Procure um advogado especializado em direito de família. Você precisa regularizar, você precisa entrar com habeas corpus por algum motivo, você foi preso, procure um advogado criminalista. Você tem algum problema de consumidor, um problema de banco, um problema de carro, procure um advogado especialista. Você citou que tem advogados que querem abraçar todas as causas e no fim acaba prejudicando a pessoa. Exatamente. Porque o direito, ele não é uma ciência imutável, né? Então, sempre surge uma relação nova que precisa ser regulamentada, então sempre tem uma decisão nova no judiciário, e a vantagem do advogado especialista é que ele está acompanhando todas essas decisões. Um advogado que tenta abraçar todas as áreas do direito, ele não está atento a essas peculiaridades de cada caso, né? O direito, ele é uma ciência única, mas esses microsistemas que a gente tem, então, sistema do consumidor, sistema penal, sistema tributário, cada sistema é regido por princípios próprios. E aí você tendo esse conhecimento, tendo sempre atualizado, porque tem mudanças na lei, tem mudanças em leis, não no Código de Defesa, mas surge uma nova lei que altera o Código. Então, você sempre precisa estar atento a essas mudanças do direito, né? E acompanhando. É o que eu falo, um especialista em tudo é um especialista em nada. Então, quer abraçar tudo e não consegue fazer nada direito. Exatamente. Por que as ações demoram tanto no tribunal? São muitas ações, são poucos tribunais, são poucos profissionais do judiciário. Por que às vezes ações demoram 5, 6, 7 anos? É um conjunto de fatores. Tá? Eu acho que assim, a primeira coisa que eu tenho que fazer aqui, o alerta é que a pessoa que mais tem processo, a pessoa jurídica que mais tem processo no Brasil inteiro são os governos. Então eles utilizam mais de 50%, 60% de todo o poder judiciário e os processos, quando você tem uma discussão com a Fazenda Pública, por exemplo, eles demoram mesmo. E hoje os processos eles não demoram, via de regra, 6, 7 anos. A não ser quando é uma coisa muito, mas muito complexa, um caso de um erro médico que gerou um falecimento, que precisa de uma perícia mais especializada, a utilização de inúmeros recursos. Se nós estamos falando de uma questão, por exemplo, de uma bancária, de questionamento de juros, de cláusulas contratuais, o processo ele vai andar ali de 6 meses a 1 ano, em primeira instância, mais 6 meses na segunda instância. Então ele não leva todo mais esse tempo. Por quê? Hoje os processos são todos eletrônicos, o que facilita muito. Sim. Antigamente eles eram físicos, então para o processo ir para a sala do juiz,
Às vezes era um determinado horário no dia, 5 horas da tarde. Então ele ficava lá o dia inteiro parado para ir para a sala do juiz, para o juiz analisar no dia seguinte, para no terceiro dia voltar. Então aí você já perdia 3 dias. Hoje com o processo eletrônico, não, é um cliquezinho, está na sala do juiz, é um cliquezinho, está na parte de digitação, é um cliquezinho, já está no setor para sair a intimação para o advogado. Óbvio, são as regras, existem as exceções, como eu disse, mas a maioria dos processos hoje não leva tanto mais tempo. Antes precisava de uma pessoa para carregar aquele processo de um lugar para o outro, né? E às vezes não estava no mesmo prédio. Por exemplo, quando você ia da vara civil para o tribunal, pensa aqui no centro de São Paulo, Fórum João Mendes, o tribunal era no mesmo prédio. Às vezes demorava 3 meses para subir o processo. Pensa numa cidade, Ribeirão Preto, uma cidade do interior, demorava mais para vir aqui, porque eles lotavam uma Kombi para trazer os processos para a capital, para questão de custo, né? Então, hoje o processo eletrônico ele traz uma otimização do tempo para todo mundo. Ou seja, se acontece alguma coisa com essa Kombi no caminho, os processos vão demorar ainda mais. Exatamente. Eu até citar isso. Por exemplo, quando você entrava com o processo, você protocolava lá a sua inicial, saía um recibinho, aí eles iam autuar, colocar Não, minto, eles mandavam subir para a vara. E às vezes subia só no dia seguinte, 2 dias depois. Aí ia autuar, colocar a capa, aí vai para o juiz. E aí você perdeu 10, 15 dias no processo. Por isso que no processo físico ele acaba demorando muito mais tempo. Os processos em geral, eles são estaduais, por exemplo. Vocês podem atuar em São Paulo. Vocês não podem atuar num outro estado, no Rio de Janeiro? Não, a gente pode, mas tem um número limitado, porque a minha OAB, eu sou inscrita na OAB de São Paulo, a OAB é estadual. Então eu posso ter 5 processos fora do estado da onde eu sou inscrita. Então no Rio de Janeiro eu posso ter 5 processos. Passando esse número de 5 processos, eu preciso fazer uma inscrição suplementar na OAB do Rio de Janeiro, para poder, inclusive, participar das eleições no Rio de Janeiro, da OAB e tudo mais. Então, mas eu posso atuar no Brasil inteiro como advogada, fazendo essas inscrições suplementares. Eu mesmo tenho, minha inscrição inicial é São Paulo, eu tenho Minas e tenho Rio de Janeiro, pela quantidade de processos que eu tenho nesses 2 estados. Para você vale a pena fazer essa inscrição. E provavelmente nos próximos 2 meses eu já vou dar entrada na minha do Paraná também, porque eu já estou com uma quantidade muito grande de processos lá. Você está em todos os lugares ao mesmo tempo, mas não está indo de Kombi, né? Não. Eu gosto mais de Brasília e Fusca. Você é dos meus. O que é o melhor do direito para vocês, pessoalmente? O que vocês mais gostam de atuar nessa área do direito do consumidor, ajudar as pessoas? Como é que é esse dia a dia? Posso falar abertamente? Eu gosto de bater em banco. Eu gosto de brigar com banco. Porque eu já estive do outro lado. Eu já defendi muito banco. Hoje, na época eu defendia banco, o banco era maravilhoso. Hoje não, eu vejo os abusos que o banco comete. E hoje eu gosto de... Tem uma amiga minha que fala, hoje todo dia é um bom dia para processar um banco. E eu acabei assumindo isso para mim, eu acho muito bacana. Que acho que são as litigar e ajudar as pessoas que estão com aquele problema. São as instituições que mais prejudicam, às vezes, as pessoas. Com certeza. Sim, não, porque eu tô do lado contrário, né? Eu trabalho com instituição financeira, eu trabalho com prestador de serviço e eu acho que tem uma dinâmica, cada caso é um caso, tem uma peculiaridade, a gente olha com muito cuidado cada caso, mas também tem alguns consumidores que têm um excesso, né? Então, por exemplo, às vezes alguma questão é solucionada de uma forma administrativa e aí o consumidor ele entra no judiciário querendo uma indenização por dano moral que muitas vezes não é devida. Então, até respondendo a sua pergunta anterior da questão por que demora tanto? Porque tem consumidores que eles abusam do direito deles. Então, eles veem no judiciário, às vezes, uma forma de ganhar dinheiro fácil, né? Então, você pleiteia um dano moral, né? Que é um dano que não existiu, mas, eu estou no zero, vou entrar com a ação, não tenho que pagar custas no juizado, se eu ganhar, ganhei, entendeu? Então, eu acho que, assim, essa demora no judiciário também é porque eu tenho um número excessivo de processos. O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo é o maior tribunal de justiça do mundo, é o maior tribunal com casos. Então, eu acho que também, porque você tem que procurar um advogado especialista, porque tem advogado que entra com a ação por entrar e muitas vezes é necessário falar para o consumidor, olha,
realmente, teve um problema aqui, mas a empresa resolveu. E eu não recomendo você entrar com essa causa, porque você não faz jus a esse direito que você está pleiteando. Então, compete também ao advogado explicar a situação para o consumidor e não simplesmente entrar porque pode ser que se ganhe um valor econômico na causa. Né? A gente, desde que eu ia fazer esse adendo mesmo, o advogado, por isso que o advogado tem que ser especializado, porque ele vai te falar quais são os riscos, quais são as possibilidades, quais são as suas chances efetivas de ganhar. Primeiro que não existe causa-ganha, o advogado que já fala, é causa-ganha, eu até brinco, falo assim, levanta, vira as costas e vai embora, porque não existe, a gente tem que analisar a documentação. Mas o advogado, isso a gente aprende desde a época da faculdade, é o primeiro juiz da causa. Se ele analisa a documentação e vê possibilidade de êxito, ele vai te orientar, vamos entrar. Se ele fala assim, eu não vejo possibilidade de êxito, aí o consumidor tem que pensar, vale a pena, não vale a pena? Eu já recusei casos onde eu vi que não tinha nenhuma pretensão. Falei, pode procurar um outro advogado ou mesmo ir no juizado. Não é? A pessoa procura um outro advogado, depois ela vem me procurar. Você tinha razão, não ganhei o processo. Falei, por quê? Porque eu analisei toda a documentação e vi que você efetivamente não tinha direito. Até porque ele procurou, às vezes, um advogado de vara da família para buscar um direito do consumidor. É mais um processo para juntar no bolo, porque a quantidade de processos em São Paulo deve ser absurda. Vocês têm ideia da quantidade de processos de direito do trabalho, direito do consumidor? Não faço a menor ideia, eu sei que é muito. Bastante. É que a gente tem que pensar assim, se são processos promovidos por pessoas físicas com contra bancos e grandes empresas, ou se são eventualmente algumas questões que o cliente está sendo processado pelo banco ou pela empresa e está se defendendo, que a gente invoca também o Código de Defesa do Consumidor. Mas eu posso dizer que talvez depois da fazenda estadual, no estado de São Paulo, talvez os bancos sejam os grandes demandantes no Poder Judiciário. As cidades pequenas, teoricamente, têm menos processos. Vão ser processos mais rápidos ou não necessariamente? Não necessariamente, porque o processo para ele andar depende muito do funcionamento do próprio sistema, do próprio judiciário. Então, se o juiz ele consegue julgar rápido os processos, se aquela vara consegue fazer o processo andar, porque como o doutor disse, a vara recebe o processo, tem que encaminhar para o juiz. Aí o juiz tem que analisar e mandar citar a outra parte. Isso leva um tempo, então depende do próprio fluxo interno da vara. Perdão, pode continuar. Não, tem cidades, só complementando, tem cidades do interior que são realmente mais rápidas do que a capital, porque tem uma demanda menor, e tem cidades do interior que, infelizmente, mesmo com uma demanda menor, tem processos que não andam. E voltando àquilo que você perguntou, existe uma defasagem em termos de serventuários, de juiz? Sim, ela existe. Realmente, eles estão trabalhando no limite, né? E muitas vezes você tem um magistrado, um juiz, que ele está na comarca de São Caetano, São Bernardo e Santo André, por exemplo. Então ele tem que cuidar de 3 comarcas e às vezes com o mesmo número de processos. Então cada dia ele está em uma comarca. Então ele não dá aquela vazão suficiente para dar o andamento naquele processo. Então aí acaba atrasando um pouquinho o processo também. Até porque é um concurso muito específico, né? Um concurso para juiz, ele é muito mais demorado, muito mais específico e precisa de uma pessoa extremamente capacitada para ocupar esse cargo. Exatamente. São várias fases, salvo engano, são 5 ou 6 fases que para você entrar na magistratura, e você vai para a escola da magistratura para aprender a ser juiz, para depois você ser nomeado, e normalmente você vai lá para o interiorzão. Aí depois, conforme você vai avançando na carreira, você vai vindo para cidades maiores ou a mesma capital. Comum, pode falar. Não, eu ia só complementar, porque muita gente tem a falsa ideia de que o juiz não trabalha, por isso que meu processo está demorando, o juiz não está no fórum. Mas isso é uma falsa ideia, porque hoje com o home office, assim como nós advogados podemos trabalhar de casa, o juiz também pode trabalhar de casa, e não necessariamente o processo não está andando por causa do juiz ou porque ele não trabalha, né? Eu acho que tem essa mística de que funcionário público não trabalha e por isso que os processos não andam. O que não é verdade, realmente há uma sobrecarga de demanda no judiciário e poucos servidores.
Muito né? pelo contrário, né? Porque ele precisa analisar friamente, analisar todos os detalhes daquela ação. É um trabalho demorado, não é um trabalho de um dia. Se a gente Sim. pensa numa questão menos complexa, como uma questão, por exemplo, de cancelamento de uma linha telefônica, é uma coisa simples de se resolver. Agora, vamos falar aqui num procedimento médico que resultou numa morte. É uma coisa muito mais complexa que ele tem que analisar. Ele tem que analisar todas as provas para dar a melhor decisão possível àquele caso. Sim. Então, ele vai demandar mais tempo. Como eu falei, existem processos que são rápidos e tem processos que efetivamente demoram mais. Precisa de uma perícia, precisa de colher muitas provas. Outros não, outros são muito mais rápidos, muito mais céleres. E não é, até voltando à questão do home office que a doutora citou, muitos servidores, e eu conheço muita gente que trabalha nos tribunais, eles estão em home office, poucas vezes vão ao tribunal, mas por eles estarem em home office, obrigatoriamente eles têm que ter uma produtividade maior, cerca de 30% acima do que eles produziam dentro do cartório. Então, não é uma questão de não estar trabalhando, é uma questão de acúmulo de processos e, infelizmente, aí eu já não sei se é uma questão do governo estadual ou se é uma questão da presidência do Tribunal de Justiça, de não abrir concurso para colocar novos servidores ali para efetivamente desafogar o Poder Judiciário como um todo. O fato da digitalização facilitou bastante também, né? E os certeza. tribunais especiais que resolvem os casos mais rapidamente. Não existiam antigamente, né? Os tribunais de pequenas causas. Não, a lei é de 90, né? Então demorou para ser instaurado. E o processo eletrônico facilitou muito. Uma coisa que facilitou muito, que é da pandemia, são as audiências virtuais. Você não ter que se deslocar ao fórum, as pessoas serem chamadas na sala de espera para fazer audiência, acabou acelerando muito mais essa audiência. Então, o juiz consegue fazer várias audiências no mesmo dia e acabam sendo muito, muito mais céleres. Né? E, óbvio, as audiências são gravadas e isso permite que a gente consiga, do nosso escritório, atuar no Brasil inteiro. Sim. Semana que vem, por exemplo, tem uma audiência no interior de Minas. Ela vai ser virtual, então eu da minha sala vou conseguir fazer essa audiência sem qualquer tipo de problema. Se fosse antigamente, você teria que ir até lá para, às vezes, uma audiência de meia hora, de 10 minutos. E já aconteceu, de eu sair daqui de São Paulo para fazer uma audiência em Bicas, no interior de São Paulo. Peguei um avião às 5 horas da manhã, fui até Juiz de Fora, aluguei um carro, fui até lá. Sim. Cheguei lá e falei assim, não, mas o advogado estava aqui, ele falou que não tinha acordo, a gente antecipou a audiência. Falei, mas a audiência era 4 horas da tarde, eu estou aqui. Não, mas o advogado já está na cidade dele, ele é lá de Juiz de Fora. Eu perdi a viagem, perdi um dia e meio de trabalho por conta de uma audiência que não aconteceu. E não só a audiência, né? Hoje a gente consegue conversar com o juiz, que é o despacho, de forma virtual. Então, eu consigo falar, por exemplo, com o juiz de Minas, explicar uma questão delicada de um processo, para ele analisar depois, e aí ele consegue me receber, fica muito mais fácil, muito mais célere. É muito interessante isso. Até, inclusive, eu tive um processo sexta-feira, 6 horas da tarde, que eu distribuí, consegui conversar com o juiz. Então, isso facilitou muito a vida do advogado, a vida do juiz e faz com que o processo ande mais rápido. Né? Da pessoa também, né? A pessoa Sim. não precisa ir até lá também. Exato, e isso até complementando o que a doutora falou. Nós temos aqui o balcão virtual também. Então, você digita o número do processo, qual é o cartório que você precisa falar, você entra em contato com o servidor pelo computador. Então, imagina, eu tinha uma questão que eu precisava resolver em Mongaguá, é próximo daqui, mas eu iria perder de 3 a 4 horas entre ir e volta para resolver uma questão ali de 5 minutos. Então, em 10 minutos eu resolvi tudo. Eu entrei no balcão virtual, conversei com o servidor e ele falou, não, pode ficar tranquilo que nós vamos resolver da melhor forma possível. E pronto. A gente acaba economizando tempo, economizando dinheiro e fazendo com que nosso dia seja mais produtivo, que eu acho que é o maior ganho que a gente tem. Com certeza, você produz muito mais. Para a gente finalizar, o que, na opinião de vocês, pode e deve ser feito pelos parlamentares aqui da Casa, da Alesp, para facilitar para todos, para vocês, profissionais do direito, para os consumidores, para que tudo funcione de uma maneira mais rápida, mais eficiente e melhor para todo mundo? Bom, eu acho que é investir em publicidade para dar informação para os consumidores, para eles saberem quais são os direitos deles, até para eles saberem como procurar um advogado, o que eles têm que procurar. Eu acho que o parlamentar, eles escrevem as leis, mas eu acho que eles também precisam divulgar essas leis para a população saber o trabalho deles e poder também opinar. Então, audiência pública, eu sei que teve, o que é muito bom, é uma forma
da gente conseguir ampliar os nossos direitos e todo mundo ter essas informações necessárias. Eu concordo com a doutora, eu acho que a gente poderiam ter um pouco de uma legislação talvez um pouco mais, não me interprete mal, mas um pouco mais agressiva para que as determinações sejam cumpridas, sejam as leis federais, que efetivamente não estão, e criar também programas, como a gente conversou aqui de superendividamento, você comentou que teve uma palestra, né, sobre superendividamento, para que conscientize os servidores de que o fato de você pegar crédito, buscar crédito no mercado não vai resolver o seu problema financeiro, que você tem que ter efetivamente educação financeira para sanar as suas contas. Tem que começar lá de trás, né? Começar lá na escola. Sim. Doutora Júlia, doutor Daniel, muito obrigado pela presença de vocês aqui no estúdio. Foi um prazer recebê-los. Foi uma aula de direito aqui. Obrigada. Eu que agradeço o convite e sempre precisar de suas ordens. Obrigado. A Também, TV à Alesp também está disposição. sempre à disposição de vocês. O Alesp em Pauta de hoje fica por aqui e a gente se vê no próximo programa.